RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Procura por intercâmbio aumenta nos últimos anos. Eleições 2018. Neste domingo, mais de 8 milhões de gaúchos vão às urnas escolher o futuro governador e presidente da República. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado neste final de semana. Olá, boa noite. Está começando o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. A procura por intercâmbios vem aumentando nos últimos anos. Além da possibilidade de conhecer um novo lugar e uma nova cultura, o intercâmbio é uma viagem educacional, além de uma experiência inesquecível. Cada vez mais as pessoas querem viajar e os motivos são diversos. Umas querem mesmo fugir dos problemas do Brasil, outras aprender uma nova língua, conhecer diferentes lugares e ainda há quem queira conciliar os estudos com o trabalho fora do país. Todos os intercambistas vivem uma experiência única que fica marcada na memória e nas fotos. Só no ano passado, mais de 300 mil pessoas fizeram intercâmbio. Eles viajaram principalmente para os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Irlanda. Mas o destino mais procurado segue sendo o Canadá. Que foi o destino escolhido pela Nicole, que passou 8 meses em Toronto, onde estudou inglês e teve ainda a oportunidade de trabalhar. Foi muito positivo, foi na verdade um divisor de águas da minha vida, porque eu nunca tinha ficado longe de casa, não sabia o que era pagar um aluguel, pagar uma conta, não sabia nada. Então eu amadureci muito e foi tranquilo assim conciliar, a gente ficava cansada, porque todo mundo tá numa situação que tu quer aproveitar ao máximo. Então tu não vai só estudar, trabalhar, tu vai estudar, trabalhar, tu vai sair com seus amigos, tu vai com seus pontos turísticos, vai fazer tudo. Era cansativo, mas a gente brincava. Quando eu chegar no Brasil eu durmo, não tem problema. Então a gente conciliava tudo. A meta é sempre aproveitar ao máximo e a busca por intercâmbio aumentou 20% de 2016 para 2017. As viagens custam, em média, $10 mil, mas esse valor depende muito do destino e do tempo que o estudante vai ficar. Intercâmbio tem que ser entendido como educação internacional. Então, assim, hoje em dia, não só os pais estão proporcionando para os filhos esta educação internacional, que na verdade é uma abertura de horizontes, né? Não é só o aprendizado do idioma, que esse, claro, esse é fundamental, mas é a convivência entre vários povos, é absorver novas culturas, que hoje existem milhões de formas de se planejar, né, antecipadamente se planejar e fazendo uma poupança ou até pagamentos muito a longo prazo, né? A gente tem aí até em 24 vezes. Então, assim, existe, eu acho que uma ideia de que o intercâmbio é caro, mas na real, se tu vai fazer aí um orçamento, ver formas de pagamento, é acessível, sem dúvida, para a classe média, é muito acessível. A Natália está se preparando para o próximo intercâmbio. Ela se organizou financeiramente durante 4 anos para poder embarcar no próximo dia 2 de novembro para a Austrália, onde vai fazer um curso de comércio exterior e trabalhar. Quando eu fui primeiro para o Canadá, quando eu tinha 15 anos, eu fiz um intercâmbio para estudar inglês por 1 mês. Depois eu fui fazer um high school nos Estados Unidos, passei 10 meses estudando lá. E depois eu ganhei um intercâmbio da faculdade para estudar na Costa Rica. Agora é um intercâmbio diferente, que eu vou de estudo e trabalho. Então, além de aprender novos conceitos, novos conteúdos, eu vou também trabalhar. E eu acho que vai ser uma experiência diferente e eu tô louca pra ir já. Quem pretende fazer um intercâmbio, o ideal é buscar uma agência comprometida para depois não passar por problemas. E depois de tudo decidido, é hora de arrumar as malas e, com as passagens em mãos, aproveitar uma viagem inesquecível. O diretório do MDB, partido do candidato ao governo do estado, José Ivo Sartori,
solicitou em juízo os dados das 2 últimas pesquisas Ibope. De acordo com o partido, houve incoerência nos dados. Em uma coletiva de imprensa, o presidente do MDB, Alceu Moreira, relatou uma série de problemas nas pesquisas Ibope. No dia 17 deste mês, foi divulgada a primeira pesquisa do segundo turno, que apontou o Eduardo Leite, do PSDB, com 59% da intenção de votos válidos contra 41% de José Ivo Sartori. A segunda foi divulgada nesta semana, no dia 23, onde a intenção de votos de Eduardo Leite passou de 59% para 60% e José Ivo Sartori diminuiu de 41% para 40%. Nós estamos colocando em dúvida, o resultado da pesquisa eleitoral. Porque as fontes onde foram buscados os dados para produzir o resultado da pesquisa e a legislação que estabelece a forma de buscar esses dados não foram cumpridas. E mais, buscado a informação do Instituto de forma judicial e por deferimento judicial para que nos fornecesse os dados, de acordo com a lei, eles não foram fornecidos, foram parcialmente fornecidos. O que nos obriga certamente a ir na justiça para buscar o restante dos dados que faltam para nós poder fazer uma análise mais profunda. De acordo com o MDB, há incoerência nos dados apresentados pelo instituto que realizou a pesquisa. Isso gera impacto na população. Amanhã deverá ser apresentado a terceira e última pesquisa deste segundo turno, mas o partido já pediu a suspensão da divulgação dos resultados. Não tem decisão judicial ainda. Aliás, nós não queremos fazer nenhum tipo de cerceamento de publicação de pesquisa. Mas se a pesquisa tem os mesmos métodos utilizados nas 2 anteriores e esses métodos estão sendo contestados por nós, por métodos não adequados de acordo com a lei, é claro que eles não podem ser publicados, porque publicados vão publicar algo que não é correto de acordo com a legislação. O partido agora aguarda um retorno do judiciário. Neste sábado, a Unidade de Saúde Safira Nova promove orientação sobre prevenção ao câncer bucal e escovação, além de oferta de exames preventivos do câncer de colo de útero, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis e solicitação também de mamografia. Outras atividades estão previstas até o fim de outubro, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Mais informações no site www.portoalegre.rs.gov.br. E agora uma boa notícia na área da saúde. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, anunciou nesta sexta-feira um reforço de 31 milhões de reais ao ano para Porto Alegre. O recurso será implementado aos serviços do Sistema Único de Saúde para custeios ambulatoriais e hospitalares do município. O ministro anunciou ainda que as cidades de Tramandaí, São Borja e Santa Rosa também serão contempladas com estes recursos. E as inscrições para as matrículas da educação infantil de 0 a 5 anos para o ano letivo de 2019 abrem nesta segunda-feira. As inscrições devem ser feitas direto nas escolas até o dia 23 de novembro. É preciso levar a certidão de nascimento da criança ou RG com o número da certidão, comprovante de residência, comprovante de renda ou cartão Bolsa Família, se beneficiário do programa ou o último extrato do recebimento do benefício. A lista de contemplados e suplentes será divulgada no dia 14 de dezembro, segundo a Prefeitura. A rematrícula teve mudança esse ano, passando a ser presencial. O período de rematrículas é no dia 29 de novembro a 11 de dezembro. E o Grêmio enfrenta o Sport na tarde deste sábado, às 4h30 da tarde, e a EPTC já confirmou os serviços dos ônibus para amanhã. A linha especial Futebol circula com 7 carros partindo do Largo Glênio Pérez 2 horas antes do início do jogo. A Carrizo ainda disponibiliza 5 carros da linha T2-3 Arena. Os táxis estarão com frota reforçada para atender essa demanda. Para quem vai de trem, a estação para descer é a Anchieta, que fica a 1,5 km de caminhada da Arena do Grêmio. Nós vamos agora a um rápido intervalo, não saia daí.
Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo site www.rdctv.com.br, Facebook, Twitter e YouTube, RDCTV Digital. Siga a nossa emissora também no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. E agora nós voltamos a falar sobre eleições, porque neste domingo mais de 8 milhões de eleitores vão às urnas para o segundo turno do pleito para escolher o futuro governador do estado e presidente da República. E qual será a expectativa dos eleitores para o próximo domingo? Confira na reportagem. 30 milhões de eleitores. Esse foi o número de pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições 2018. Entre os 3 estados da região sul do país, o Rio Grande do Sul teve o maior índice de abstenção, 18,1%. No país, os indicadores apontam que este foi o maior percentual de pessoas que não foram votar. Isso desde as eleições de 1998. Mesmo entre uma polarização política instaurada no país e a divergência de opiniões radical, a mudança é o que unifica grupos opostos. E nós viemos às ruas da capital para ouvir por parte do cidadão o que eles mais almejam a partir de 2019. Acho que preconceito e desigualdade social e racial também. Político não pode ser corrupto, não tem. A corrupção no Brasil é uma coisa vergonhosa. A segurança e a saúde é primordial. Tem que mudar tudo, porque está tudo errado. No dia 28 de outubro, além do novo presidente do país, 13 estados brasileiros e o Distrito Federal vão definir os seus futuros governadores. A equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se prepara para o pleito do dia 28. A votação deve ser mais rápida, já que agora são apenas 2 cargos em disputa. Sobre os questionamentos envolvendo a biometria, o TRE está reforçando a orientação aos mesários sobre as informações da revisão do eleitorado. A Justiça Eleitoral firmou um acordo com o IGP, com o Instituto Geral de Perícias do Governo do Estado, em que o IGP forneceu a identificação biométrica para a Justiça Eleitoral. Muitos eleitores nos perguntavam para os colegas mesários por como que eu, não fazendo a revisão biométrica, tenho meus dados. Foi apenas em razão disso. Mais de 30 mil urnas estarão aptas para o dia da votação do segundo turno das eleições 2018. E o programa Cruzando as Conversas desta sexta-feira vai discutir as diferenças entre Estado máximo e Estado mínimo. Alguns políticos defendem um sistema de governo com o Estado mais presente na vida das pessoas. Outros acreditam que a melhor forma de governar deve ser com menos intervenção estatal, com redução de ministérios e secretarias, por exemplo. Por isso, em período eleitoral, esse assunto costuma vir à tona. A jornalista Jocélia Bortoli será a mediadora deste debate, que começa logo após o Jornal da RDC. Não perca! E atenção para esta informação. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de ocorrência de chuvas, trovoadas, ventos fortes de até 60 km por hora e também queda de granizo nas regiões oeste, noroeste e norte do estado de hoje até o início da tarde de amanhã. E no litoral também existe a possibilidade de ocorrência de ventos fortes com rajadas de até 100 km por hora no litoral norte. Alerta também para a Costa Doce e região metropolitana de hoje à noite até o domingo. Então vamos conferir agora as temperaturas em algumas cidades. Amanhã em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 22 graus. O tempo fica nublado com chuvas isoladas ao longo do dia na capital. Nas regiões norte, sul e serra, o sol aparece, mas também chove. Em Bento Gonçalves, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Erechim, mínima de 13 e máxima de 21. Em Pelotas, a temperatura varia entre 16 e 21 graus. E em Uruguaiana, na fronteira oeste, o tempo fica nublado, com algumas aberturas de sol.
Por lá, mínima de 13 e máxima de 24 graus. No domingo, o tempo fica nublado com algumas aberturas de sol em Porto Alegre e também em Bento Gonçalves. Mínima de 15 e máxima de 21 graus aqui na capital. E em Bento, a temperatura varia entre 11 e 19. Na região norte e na fronteira oeste, o sol predomina. Mínima de 11 e máxima de 22 graus em Erechim. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 13 e 26. E em Pelotas, mínima de 14 e máxima de 21 graus. E o sol alterna com chuva em forma de pancada rápida e isolada. E agora vamos falar de futebol. O Inter joga neste momento contra o Vasco da Gama fora de casa pelo Brasileirão. O jogo agora está no intervalo e o placar, por enquanto, é 0-0. Mas agora vamos conferir as novidades do Grêmio com o repórter Guilherme Paz. O treino do Grêmio hoje aqui no CT foi de portões fechados em boa parte. E quando abriu, estava acontecendo o tradicional rachão. O Grêmio enfrenta amanhã à tarde o Sport na Arena e o time será alternativo, mas com a presença do zagueiro Kahneman, ele que está suspenso para o jogo da próxima terça-feira contra o River Plate. Já Luan e Everton ainda se recuperam. Eles não estão 100% e são dúvidas para o jogo da Libertadores. Os jovens Matheus Henrique e Tony Anderson conversaram com a imprensa sobre o momento que estão vivendo aqui no Grêmio. Eu acho que a questão da evolução é todo jogador, cada jogo tem que evoluir sempre mais, no treinamento, no dia a dia. Mas eu já me vejo um jogador diferente desde quando eu subi. A gente treinando com jogadores de alto nível, jogador que foi melhor da América, melhor volante, o clube que conquistou a América. A gente treinando todo dia com eles, está sempre aprendendo. Ainda mais eu que sou novo, tenho muito para aprender ainda, mas preciso melhorar ainda ali, tentar segurar mais a bola, porque essa função de brigar com os zagueiros ali é um pouco difícil ainda para mim. Eu estava acostumado a chegar com a bola de frente, né, vendo o jogo, mas eu fico vendo também o posicionamento ali do próprio Jael, do André, tento buscar aprender um pouco com eles ali, movimentação, visão ali quando virar de frente, e acho que tem muito a crescer ali na posição. E chegou a hora dele, Ribeiro Neto, com as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais, Trilegal. Meus amigos, o jogo do Grêmio é muito importante amanhã contra o Sport. E por que, Ribeiro? Se o Grêmio está focado na Libertadores... Porque é o seguinte, o Grêmio tem que saber que não sabe o que vai acontecer na Libertadores. Esta é a verdade. E como tem o do São Paulo contra o Vitória, né? Já jogou. E o Grêmio tem que manter a esperança do G4, porque G6 é bem diferente de G4. Vai atropelar todo mundo. Se der errado na Libertadores da América, meus amigos, o Grêmio vai ter que fazer essa diferença. Então, qual seja o time que o Renato pôr nesse sábado, tem que ganhar. O Sport está esguelado e aí é mais uma razão para o Grêmio atropelar. Olho atento do brasileiro também, Grêmio. Ribeiro Neto, muito obrigada pela tua participação e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada também pela sua companhia durante toda essa semana. Um ótimo final de semana e até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.